na verdade, nem 1880, não. Até 1915, por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia vigente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, era a ideia mais microeconômica, uma ideia voltada ali, né, a não ter interferência. Então, não tinha interferências estatais, né, tinha muita pouca interferência estatais. Por exemplo, antes de o Banco Central americano, inclusive, ele nem era ativo como era, ele era bem passivo, ele não controlava a alavancagem, ele não fazia regulamentações financeiras, ou seja, né, anteriormente a isso, né, tinham essas ideias. E quando você vai pegar o seguinte, por exemplo, as ideias do Free Bank que teve antes, ela foi fracassada não só nos Estados Unidos, tá? Ao redor do mundo. Né? Ela foi fracassada até na Escócia. Ela nunca, por mais que, igual eu te falei, em momentos específicos ela tinha, né, previsibilidade. Mas, a longo prazo, né, aquilo que vai atrair o investidor, que é a previsibilidade concreta, ela não tinha. Então, anteriormente a isso, né, que era, por exemplo, primeiro teve as políticas do Alexander Hamilton, que foi, né, nos Estados Unidos, etc., né, pós ali 1776, né, 1789, e quando os Estados Unidos começou a fazer políticas protecionistas, só que pós isso, né, teve uma guinada, né, entre 1800 ali, teve uma guinada, e basicamente os Estados Unidos ele começou a adotar uma política mais próxima ali, né, da escola austríaca, etc., e esse é o ponto. E o ponto é o seguinte, tá? Na verdade, só fazer uma observação. O ponto é, as ideias econômicas que a escola austríaca defende, elas não tiveram sucesso. Como eu falei, eu já expliquei, já falei os anos que elas foram usadas, e, né, quando colocaram outras políticas econômicas, ideias econômicas ao contrário, teve prosperidade. Então, esse é o ponto. Que foi posterior a isso e posterior, inclusive, à crise de 29, que foi entre 40 e 80, que os Estados Unidos teve o maior crescimento, não só os Estados Unidos, mas o capitalismo mundial teve seu maior crescimento, foi entre 30 e 80, pós-políticas opostas ao que estava sendo feito antes, entre 1843 a 1913. Tá, então o debate agora é sobre a eficiência das teorias econômicas de Mises. Pelo que eu estou entendendo, segundo a visão do Enrido, que segundo o Enrido é a visão do Mises, mas eu não estou no papel aqui de decidir se é realmente a visão do Mises ou não, mas segundo o Enrido, a teoria econômica não é a praxeologia, então, e mesmo que, por exemplo, se a teoria econômica fosse pseudocientífica, isso não quer dizer que a praxeologia seria pseudocientífica, não são coisas que estão necessariamente ligadas, tá? Então, assim, esse ponto já fragiliza muito a discussão, porque aí a discussão deveria ser se, dado a pseudocientificidade da teoria econômica, isso implicaria a pseudocientificidade da praxeologia. Esse deveria ser o foco da discussão, dado que esse é o tema da discussão. Esse é o tema aqui do vídeo. Tá? Mas enfim, se vocês quiserem, a gente pode debater em seguida a respeito da teoria econômica de Mises, se ela é pseudocientífica ou não. Agora, o ponto do debate deve ser o seguinte: se a teoria econômica de Mises for pseudocientífica, isso implica que a praxeologia é pseudocientífica? Você acredita que sim, Matheus? Eu não estou ouvindo o Matheus. Então, o ponto é que eu não concordo com as definições que foram construídas epistemologicamente ali a praxeologia. Então, por exemplo, ela define coisas ali dentro da praxeologia que, por exemplo, igual eu tinha feito a relação com a escola neoclássica, pode ser que ela, né, esteja falando a mesma coisa, porque, como eu falei, né, então, na minha visão, a praxeologia não vai explicar nada. Então, esse é o ponto. Então, eu discordo, tipo assim, esse é o ponto. Tá, aí fica difícil, porque, primeiro, você falou que a escola neoclássica era diferente em termos de racionalidade e da Não, mas é porque... Não. E aí você comenta que ela fala sobre algo. Eu entendi que você quer falar que a praxeologia não explica sobre nada, porque é uma posição que geralmente se toma do pessoal que discorda de Mises, que tem essa vertente mais trabalhista. Só que ou ela não fala de nada, ou ela fala sobre algo que já era falado anteriormente. As duas afirmações não tem como ser. Então, ponto assim, não é esse. Qual seria o ponto? Claro, por favor. Então, o ponto é o seguinte: o que ele descreve como racionalidade, como ações de racionalidade, eu não vejo como racionalidade. A escola neoclássica também não. A escola keynesiana não, a escola racionalista não. Ou seja, aquilo que ele está definindo de uma ação racional, como eu citei, por exemplo, se a pessoa vai
não vou falar esse live, não sei se vai cair, mas, sei lá, a pessoa vai tirar a sua própria vida. Então, na minha visão, isso não é uma visão racional. Você englobar como sentido racional, como o Mises engloba, porque ele engloba, é errado. Ou seja... Mas se ela entende que o sofrimento que ela está sentindo, ou qualquer coisa que faça com que esse meio seja o meio necessário para alcançar um fim, ela está, querendo ou não, por mais trágico que seja, afirmando os pressupostos de Mises? Mas não é racional. Quais pressupostos não estão sendo confirmados? Não é racional, porque ela não está fazendo... Mas a racionalidade a gente já debateu, corriqueira. O fim não é... O fim, de fato, não é racional. Então, por exemplo, o fim não é racional no sentido de que não é discutível. Se ela acha que acabar com o sofrimento dela, e esse é o meio, talvez o meio seja discutido, porque o meio realmente é discutível, como Mises estabelece. Agora, o fim não é passível de dizer que é racional ou não. É a mesma coisa que tu dizer, por exemplo, que o cara que vai na festa tomar todas as vezes de ficar em casa estudando, ele está tomando uma decisão menos racional do que o cara que fica em casa estudando. Só que ele pode querer só aproveitar o tempo dele aqui na Terra. Então, não tem como tu dizer, porque isso já foi debatido, né? Então, se tu acha que sim, que os fins, eles são racionalmente, objetivamente, na verdade, né, valorados, e que há necessariamente um fim último, sem ser a perspectiva cristã, eu até concordaria que existe sim um fim último, mas bem, tá bom? Se tu acha que os seres, eles têm um fim último objetivamente, que ela é melhor que todos eles, tu vai precisar justificar, necessariamente. Aqui, Matheus, para ser bem honesto, você precisa escolher por qual via você vai atacar a pseudocientificidade da praxeologia. Porque você está usando múltiplas vias e quando a gente começa a ir por uma via, você vai para outra. Então a gente precisa escolher uma via para atacar. Entende? Então, essa que é a via. Eu discordo da definição sobre racionalidade. Como ele falou, não, mas quando a pessoa ela está sofrendo, não é o meio racional. Quando as pessoas estão sofrendo, né, eu acho que você definir isso como racionalidade é muito vazio. Porque quando a pessoa está nesse momento, ela perde a capacidade principal, né, que é basicamente estar dentro da racionalidade, que é você analisar a questão de forma fria e você ali, né, ter... A pessoa ela perde essa capacidade de análise. Então, tipo, por isso que você relacionar isso, né, como racionalidade, etc., explicar que eu discordo. E o ponto é o seguinte, esse que como eu estava falando, o que eu estou atacando é o seguinte, os conceitos de racionalidade, como ele explica, faz sentido na questão lógica, mas, né, na realidade, quando você vai ver o que ele define sobre racionalidade ou irracionalidade, né, é algo que eu discordo, e trazendo isso para o âmbito de economia e viés econômico, que ele fala que, como eu falei com vocês, que eu vou mostrar essa citação e etc., ele fala que a economia ela não precisa, ela vai se basear nesse axioma, ele não vai ter, né, elementos ali da realidade para ele basear as suas ideias econômicas, ou alterar suas ideias econômicas, ou até mesmo com que essas ideias econômicas elas sejam colocadas ali, por exemplo, se eu baseio que, por exemplo, o meu viés econômico ele já é certo e irrefutável, automaticamente o que mostra na realidade sobre ele, né, que pode distorcer, mesmo que contrarie ou não, essa ideia ela é verdade, né, ela é uma verdade já por si só. Ou seja, esse é o problema. Então, relacionado a isso, né, como as ideias econômicas que ele fundamenta sobre esse viés, ele não vai olhar para a realidade para modificar as suas ideias, como ele mesmo fala, né, como eu falei, automaticamente, né, ela vai responder de forma imprecisa, porque a gente precisa da realidade para a gente se adaptar às nossas teorias. Tá, mas o Henrido já disse que a teoria econômica do Mises se vale da realidade. E você... Não, mas ela não. Eu discordo. Então, não. Pois você discordou, mas você disse que existe um texto do Mises em que ele nega isso e você não trouxe esse texto. Entende? Então a gente precisa de alguma forma provar o seu ponto. Então, mas posso só citar uma passagem rapidamente aqui? Então vamos fazer por exemplo... Pode falar. Ele falou da pessoa que está com sentimento, etc. Ela vai desviver, né? O Mises trata isso, é a página 40, assim, ó. Quem age por impulso emocional também exerce uma ação. O que distingue a ação emocional de outras ações é a avaliação do seu custo e seu benefício. Emoções perturbam as avaliações. Para quem age arrebatado pela paixão, o objetivo parece mais desejável e o preço a se pagar parece menos oneroso do que quando avaliado friamente.
Ninguém contesta que, mesmo agindo emocionalmente, o homem avalia meios e fins e dispõe-se a pagar um preço maior pela obediência ao impulso apaixonado, por ir de forma mais suave ofensas criminais cometidas num estado de excitação emocional ou de intoxicação do que se pune outras ofensas equivalem a encorajar tais excessos. Essa parte da questão do incentivo que ele trata agora. Tu discorda de alguma coisa que foi dita aqui? Porque ele está trazendo que, sim, as emoções disturbam as avaliações. Só que, mesmo assim, ela não deixa de avaliar. Ela não deixa de fazer, por exemplo, esse fim é o fim que eu quero alcançar, esse é o meio mais adequado. Só que ela tá distorcido. Então, o Mises, que é uma coisa que tu falou que ele não considera, ele considera, sim, os elementos da emoção, né, e da racionalidade e tudo mais, e aqui ele estabelece como isso afeta a pessoa. Nesse ponto, que literalmente se trata, que está discutindo da pessoa que quer desviver, tu discorda de alguma coisa que o Mises disse? Eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V no texto aqui no... Ah, não posso, porque não tô no... O que o Matheus Krepp pensa sobre isso, eu já entendi. Ele acha que, mesmo que ele analise, o sujeito analise a situação, não é uma análise racional, não pode ser chamada de racional. Esse é o ponto dele, pelo que eu entendi. Mas, de novo, a gente precisa relacionar isso de alguma forma à questão da pseudociência. Porque isso implica que é uma pseudociência. Você está discordando da terminologia do Mises, se for o caso. Mas de que forma isso implica que é uma pseudociência? Tá? É como se você estivesse trazendo uma série de discordâncias, uma série de afirmações do Mises, mas ok, você precisa mostrar que de alguma forma o fato do Mises estar errado nesses pontos implica que a praxeologia seja uma pseudociência. Essa é a única forma de demonstrar a sua posição. Pode falar, Matheus, você está mutado. Tá, então, é que, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu não tenho, assim, o fundamento filosófico como o Enzo tem, porque eu não sou da área de filosofia, etc., e o meu ponto é, não tem como fazer isso, porque você falou, como tá as regras, não tem como mudar, né, o tema do debate, mas, baseado no que eu falei sobre as proposições econômicas que eu falei, que você falou que era para eu te mostrar, eu te pergunto, se eu mostrar essa proposição depois, porque eu não estou no meu computador, e a gente debater sobre o que está lá, você aceita ou não? Porque aí fica melhor para mim, porque eu sou da área de economia, e quando eu falo que as ideias do Mises, as proposições de Mises, a praxeologia baseada nesses viés econômicos, que é baseada assim, né, que eu discordei de você, a gente poderia fazer um debate sobre isso. Eu vou te dizer por que eu não acho que esse debate seja proveitoso, pelo que tu falou de eu ser mais do área da filosofia. Essa posição que você coloca, e todas as críticas que tu fez à praxeologia, me faz entender que, por exemplo, causalidade não é o teu forte, fundamentar a causalidade. E me faz entender que tu vai elencar elementos de correlação como causalidade, o que a econometria já desconsidera. Né? E, na verdade, a econometria, como eu já falei, ela indica que você busque isso na teoria. Exatamente. E eu não sei qual teoria que tu tens que, por exemplo, fundamente as coisas que você vai defender no ramo trabalhista, porque até agora eu não vi um trabalhista com um bom grau de causalidade da teoria. E aí vocês vão se valer de dados que trazem de correlação sem determinar a causalidade, e determinando a causalidade por conta dessas correlações, só que você não sabe determinar. Só que mesmo essa causalidade que você está fazendo, que é baseada em teoria, vai ter que ser justificada. E essa justificação, ela vai regredir até o momento que ela vai dar de debate com a praxeologia e com a ciência econômica de Mises. E aí tu vai me dizer que, por mais que os dados corroborem contigo, a causalidade sustentada por uma teoria que contradiz o que a ciência econômica de Mises diz, e a ciência econômica de Mises está certa, que até agora não vi uma refutação, ela estaria fundamentada corretamente, porque para mim não parece fazer sentido. Grande parte dos debates que eu já vi dos trabalhistas é sempre uma discussão de eu trouxe um dado, e é sempre um dado que confirma, nunca um dado que refuta, mesmo quando a outra parte traz um dado que refuta. Então, eu não vejo como uma discussão proveitosa, porque a gente vai fazer vídeo, vai trazendo dado ali, eu vou trazendo dado de outro, e nunca vai chegar na conclusão, apesar de que a teoria que sustenta melhor o livre mercado, ela está já definida, né, como eu comentei, por Mises. Então, eu acredito que para tu ter até como, eu já falei isso até pro Loconte, né, sempre falei pro Loconte. O Loconte é um cara que, de história, o cara conhece bastante, eu já vi bastante vídeo do Loconte, tem bastante coisa interessante que ele traz, só que na filosofia, na parte da teleologia, na parte da causalidade, ele é muito ruim. Então, isso é importante, porque senão tu vai só dizer que esses dados aqui corroboram com a teoria, sem explicar qual é a causalidade. E aí, quando você vai explicar a causalidade, você vai precisar fundamentar, e eu não vejo essa fundamentação. Se tu conseguir fazer essa fundamentação, eu acho que vale a pena discutir. Mas sem essa fundamentação, eu não acho que vale a pena discutir. Sinceramente. Na minha opinião, a gente está num nível que
São muitas objeções que foram trazidas pelo Matheus, só que a gente precisa de um pouco de mais ordem nessas objeções. Então, talvez o que seria proveitoso para vocês seria um debate por escrito. O Matheus escreve, sintetiza os seus argumentos, traz esses pontos, e aí o Wendel consegue responder. Mas, de novo, o ponto aqui que eu estou insistindo com o Matheus é somente o seguinte: ele precisa trazer objeções que vão servir como premissas para um argumento cuja conclusão é a praxeologia da pseudociência. Precisa existir essa inferência na argumentação, senão o ponto não está sendo provado. Tá? Beleza. Não, o ponto é o seguinte, tá? Para vocês, eu não queria entrar nesse âmbito e tal, mas pode entrar. Eu tenho, como eu falei, eu tenho um foco mais, né, sobre economia, etc. Eu queria mostrar que os fundamentos e as proposições baseadas na praxeologia, ela é infundamentada e ela não, né, está dentro da realidade. Suas proposições econômicas, elas são falhas, elas já mostraram que falharam em alguns momentos, né, da humanidade, historicamente, e era isso. Mas, né, eu posso entrar, né, nesse âmbito também. Por exemplo, a praxeologia, né, como a gente falou, você, Henrique, você concorda que ela é a priori ou não? Sim. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Automaticamente, né, o ponto é o seguinte: você acha que você consegue fazer uma ciência a partir só do apriorismo? Não. Sendo ciência corpo organizado de conhecimento, não. O ponto se isso vai culminar na questão de se a teoria econômica de Mises é a priori, esse ponto já foi respondido. Sim, a gente falou que não. É nisso certo? que você quer chegar ou não? Não, a gente falou que ela é a priori. Ele falou que não era a priori. Não foi? Pois é, e aí faltou... Ele falou que era a priori. Pô, você tinha falado que não. Não, o Wendel falou que não é a priori. Eu acho que eu sei qual a confusão. A praxeologia e ciência econômica são apriorísticas, ou seja, tudo que se justifica de como interpretar o mundo é a priori. Agora, as relações da ação na história, como se estabelece, ela é a posteriori, porque existem ações contingentes, e a relação econômica, a economia em si, ela é posteriori, ela tem dados. Beleza. Cara, como a gente estava falando então, por eu não ser da área da filosofia, eu não vou fundamentar, né, de forma filosófica, etc., e explicar de uma maneira eficaz como o Endo é mais focado na filosofia. Eu queria... então, tipo assim, a gente poderia fazer outro debate, falar sobre questões econômicas específicas, né? Porque isso que eu iria trazer aqui, né? E o meu ponto da praxeologia que eu ia falar era que eu tenho algumas discordâncias, só que automaticamente, né, como eu falei que a racionalidade, etc., só para fundamentar aqui, fazer uma pergunta, eu vou fundamentar e fazer uma pergunta. Eu falei que a racionalidade é igual a agir intencionalmente, né? A gente falou aqui, né, que o Mises ele define a racionalidade, então, baseado no que você falou, né, da pessoa que vai, né, tirar a vida, né? A racionalidade, então, é agir intencionalmente para atingir um fim escolhido pelo indivíduo. Então, essa é a visão sobre racionalidade que eu discordo. É a capacidade de deliberar. Então, ele define algo que ele define uma racionalidade que eu não concordo. Então, por exemplo, uma observação, não importa, essa que é a minha questão, né? Qual termo tu acha que é mais adequado para a capacidade de deliberar? Não, então vamos lá. O ponto é o seguinte, a minha discordância é com a praxeologia em si. Então, se eu discordo da praxeologia em si, e ela já é algo que deduz ações, automaticamente eu discordo dessa praxeologia. Eu acho que ela é inviável. Então, ela não acontece. Tá? Ela não existe como o Mises define ela. Então, por exemplo, né, se não importa se o fim é bom, saudável ou socialmente útil, então não importa se os meios eles vão ser eficazes ou seguros. Então, o que acontece? A ação deliberada, como você falou, é igual à racionalidade, qualquer que seja o resultado, então. Esse é o ponto. Mas isso aí que está discutindo é normatividade. Não é uma... Você está dizendo o seguinte, não se deve agir de tal maneira se os fins não são esses. Então, você entende que existem fins objetivos e que são mais valorados do que necessariamente. O ponto tem elementos irracionais que está dentro do que o Mises chama de racional, que eu considero irracional. E ele adotando isso como algo racional não explica a realidade. Porque isso é racional. Eu considero como irracional. Então, esse é o ponto.
Tá, qual o melhor termo para ti, por exemplo, de deliberar sobre determinados meios para determinados fins? Qual tu acha que é o termo mais adequado? Cara, o ponto não é esse. Não, o ponto é porque o fenômeno em si ele não muda, né? O que o Mises usa é que existe um termo específico para isso, que é a razão. Se quiser mudar o termo, beleza, mas existe esse fenômeno. Então a pessoa que ela vai desviver, ela tá deliberando. Tu pode dizer que não. Eu não sei como tu diria isso, né? Que ela intencionalmente não tá deliberando. Você não consegue negar que ela intencionalmente não tá deliberando. Ela tá deliberando. Só discorda que seja o meio mais adequado. Eu também concordo, ela pode se arrepender, seguir a Cristo, mas enfim. Mas o ponto é que... Oi? Então, mas enfim, então a razão é só uma questão de termo. Mas o fenômeno está lá. Se você não nega que o fenômeno existe da forma como estabeleci, então a praxeologia volta a ser justificada, é só uma questão terminológica. Cara, e tem um ponto principal aqui. Eu te falei do que eu vejo, do problema, etc., né? Mas o ponto é o seguinte, tá? Você concorda que resultados e efeitos importam numa economia? Sim. Então, quando ele constrói, né, como eu te falei, ele mistura a irracionalidade com a racionalidade, quando ele vai construir a economia, né, baseado nessa explicação aí, né, por exemplo, né, um problema que eu vejo, né, quando ele constrói isso e você vai olhar para a economia real, ela não pode ser explicada só por intenção. Então, automaticamente, os resultados, os efeitos, como eu te falei, eles vão importar. Então, esse é um problema, né? O Mises discorda disso, por acaso? O quê? O Mises, ele, como eu te falei, ele não discorda. O ponto é que você ancorar, né, ações racionais e irracionais, você vai ter efeitos adversos ali, né, na economia. Você não... mas o Mises discorda a importância dos resultados? Tipo, existe um elemento que você fala, não, cara, não importa a economia, ela só tem que ser livre mesmo e seja o que Deus quiser. Porque até onde eu sei, ele advoga pelo livre mercado através da então, o ponto não mas ele não diz que não importa o resultado. Não, então... Mas você trouxe isso como ponto, como não pode ser o ponto? A questão não é essa. A questão é o seguinte. A questão é... Ele fala que olha a realidade, né? Ele olha a realidade, etc. Mas ele explica a realidade baseada nos viés econômicos dele, que não está dentro da realidade. Ou seja, ele está explicando algo que não existe na realidade. Ou seja, né, se ele está se propondo... por exemplo, tem várias obras, né, do Mises, não só do Mises, mas, por exemplo, de austríacos que explicam, né, crises. Eles explicam de forma equivocada e que não aconteceu na realidade. Automaticamente, se você explica algo, né, da realidade, tentando explicar, né, como se você estivesse ali, que você estivesse dentro da realidade, que a realidade é X, só que a realidade é Y, isso para mim, concordamos. Quando você vai explicar uma lei econômica, ele vai ser impreciso. Esse é o ponto. Tá, e qual parte do que o Mises fala que é real? O quê? O que o Mises fala que não tem contato com a realidade? Eu acho que esse é o ponto que tem que apostar agora. Quando ele fala que não existe falhas de mercado como a gente entende, né? Ele fala que tem nuances, etc. Ele explica como nuances. Tá? Ele fala assim, ó, é um estado de aprendizado, né? Essas falhas de mercado. Só que quando você vai para a realidade, não existe. As mercados, elas são contínuas, elas existem, e etc. Existem falhas de mercado, só que eles mas o ponto é que ele fala que o Estado vai piorar, o Estado ele vai gerar distorção, vai piorar essa falha de mercado, sendo que ao contrário, o Estado ele vai gerar crescimento, né? Tipo assim, eu estou falando sempre, mas por exemplo, alguns exemplos, né? Quando você tiveram políticas ali aplicadas de forma eficiente, você teve o Estado fazendo ao contrário do que ele fala. Então, por exemplo, o que ele está explicando sobre a realidade por exemplo, né, quando, por exemplo, ele fala que não tem falha de mercado, mesmo mostrando que tenha, ele espalhou em explicar a realidade. Ou ele fala que ele não tem falha de mercado, ou ele fala que tem. Mas o ponto... Não, ele fala... O ponto é o seguinte, ele fala que... não um conceito, por exemplo, keynesiano, um conceito mainstream. A questão é o seguinte, o Keynes, ele fala que a falha de mercado, ela é inerente no sistema capitalista. Já o Mises, não. Ele fala que o sistema capitalista, o sistema de mercado, ele vai ter uma construção, né? Inclusive, ele até fala que a economia de mercado, ela premia, por exemplo, né, quem age de uma forma eficiente, ou seja, quem está tratando melhor o consumidor,
quem está trazendo melhores produtos e etc., automaticamente ele vai estar no mercado e empresários ou empresas que não Isso, fazem pelo isso. lucro. Eita, que desligou aqui minha tela. Aí, voltou. Então, exatamente. Ele fala que através do lucro, né, e através do individualismo metodológico, é quando o indivíduo ele tenta, né, ali ele está à busca de lucro, automaticamente ele precisa, né, agradar o coletivo. Só que isso não acontece, o Henrique, isso não acontece, tá? Isso acontece, não, tipo assim, depende. Ele acontece depois que você tem ações do Estado. E é ao contrário que ele fala. Por quê? Me justifica por quê. O ponto é o seguinte, quando o ponto do Mises ele só funciona, né, quando você já tem uma economia aquecida, tá? E nem sempre, tá? E nem sempre, mas Qual o ponto do Mises? Eu não tô entendendo. Qual o ponto do Mises só funciona com a economia aquecida? Como assim? Ah, tá. Qual Então, o ponto do Mises? não, então, vou explicar. O ponto é o seguinte, ele só funciona, não que não funciona, né? O fundamento é errado. Ela vai ter menos falhas, né, quando você tem uma economia aquecida, né, que eu estou falando da falha de mercado. Falha de mercado, você vai ter menos falha quando você tem uma economia aquecida. Mas como que a gente vai chegar na economia aquecida? Ele fala que é pelo próprio mercado por si só. Só que quando você tem uma economia desaquecida, a tendência de você ter aumentos de falha é muito maior. Isso daí é evidenciado, por exemplo, né, na teoria geral do Keynes, ele explica como você tem essas falhas, né, quando você não tem uma economia aquecida, você requer ali investimentos, né, e intervenções ali do governo para você consertar, por exemplo, monopólios, que é muito gerado. Quando você tem uma economia que não é aquecida, uma economia que tem pouca complexidade econômica, uma economia mais frágil, automaticamente você tem ali a tendência a tendência ali geral é pessoas concentrarem renda. Por quê? Menos pessoas tendo oportunidade, mais pessoas concentrando renda também. Porque, por exemplo, se mais pessoas vão ter oportunidade, automaticamente, né, você vai conseguir construir uma economia de mercado e etc. Porque uma pessoa ali, ela vai conseguir abrir a empresa dela, a outra vai conseguir a empresa Y e etc. E aí você vai evitar o monopólio, porque o que evita o monopólio é a concorrência. Só que quando você tem mal distribuído, né, a renda, você tende a monopólio. Esse é o ponto. O pessoal, E é uma falha de mercado. eu não vejo de modo algum essa discussão se encaminhando para a questão da pseudocientificidade, da praxeologia. Eu acho que esse debate precisaria ser um outro debate, então, sobre a funcionalidade da ciência econômica de Mises. E aí, se vocês quiserem marcar um outro dia para a gente debater sobre isso, a gente pode marcar. Aí vocês vejam aí se é interessante para vocês. Mas o ponto específico dessa discussão, que era se a praxeologia é pseudociência ou não, eu não vejo de que modo a gente vai conseguir chegar nessa conclusão. Já pedimos aqui repetidas vezes para o Matheus relacionar as objeções dele com esse ponto. Para você provar que a praxeologia é uma pseudociência, você precisa ter uma definição clara do que é praxeologia e uma definição clara do que é pseudociência. Eu acho que faltou isso muito nessa discussão. Então a gente não vai conseguir chegar numa conclusão disso aqui enquanto isso não estiver bem resolvido.